Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Esse é o dia 2, interpretando as Escrituras. E como vocês viram aí, o texto que a gente vai falar é 1 Pedro 4, versículo de número 10 especificamente. Para a gente começar, é interessante a gente ler o texto novamente e vamos destrinchar ponto a ponto desse texto aqui para que a gente possa entender melhor o que a palavra de Deus quer nos dizer acerca desse assunto. Primeiro diz, sirva uns aos outros. Essa perspectiva aqui faz a gente lembrar quando os mestres da lei pediram para resumir a lei e os profetas. Aí Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui é a aplicação do segundo mandamento. Do segundo mandamento que Jesus falou para que a gente pudesse amar uns aos outros como a nós mesmos. E aí, aqui em 1 Pedro, ele vai dizer, sirvam uns aos outros. E aí ele coloca uma condição. Com que nós vamos servir uns aos outros? Nós vamos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Então aqui a gente abre um paralelo para entender que o Senhor, na sua graça e misericórdia, ele capacita os seres humanos com seus dons e talentos para que eles possam servir os outros em harmonia. Então, o corpo de Cristo fica completo porque cada um está sendo guiado pelo Espírito para colocar em prática os seus dons e talentos que Deus os beneficiou com esse dom. E aí, continuando aqui, ele diz o seguinte: como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, quando a gente vai analisar a Confissão de Fé de Westminster, que diz que o fim de todas as coisas, ou o fim final de todas as coisas para os seres humanos é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, a gente entende que à medida com que a gente vai utilizando dos dons e talentos que Deus nos deu, o Senhor vai nos capacitando para que a glória que seja manifestada através das nossas vidas glorifique a Ele em tempo integral. Então veja, a gente precisa, enquanto igreja, parar de um pensamento daquele dualismo de sagrado com profano. A completude da nossa vida, ela serve para glorificar a Deus. E por isso que nós devemos nos perguntar, analisar nós mesmos, nos santificar em Cristo, através da leitura da palavra, através da oração, através de jejuns, através do corpo de Cristo e da igreja, e da congregação com os irmãos no corpo de Cristo, que a gente vai conseguindo quebrar essa mentira que foi imposta, né, principalmente por causa do mundo secular que está ao nosso redor. A gente acabou dando ouvidos àquilo que as pessoas falam. Então, simplesmente aquilo que a gente faz dentro da igreja, ela tem uma importância maior do que aquilo que a gente faz dentro da igreja. E para Deus, essa importância, ela é única. Nós devemos glorificar a Deus sim, com os nossos dons e talentos, os ministérios dos quais Deus nos capacita para que a gente possa ter dentro da comunidade de fé. Mas também é verdade que o Senhor nos capacita para que possamos glorificar o seu nome em tempo integral, servindo uns aos outros no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer outra área da nossa vida. Isso é importante porque glorifica a Deus e é algo que Deus espera de nós. E se a gente for observar aqui, eu estou com minha Bíblia de Estudo NAA aqui, a Bíblia de Estudo que tem como revisor geral aí o Wayne Grudem e Joe Packer, que diz o seguinte, o comentário desse versículo. Abre aspas aí para eles. Cada crente recebeu pelo menos um dom de Deus. Então aqui a gente já observa que não é verdade aquelas pessoas que se sentem deslocados dentro da comunidade de fé ou dentro da sua vida como geral. O Senhor sim te capacita em algum dom e talento que seja característico seu e da sua individualidade, para que você use esse dom e talento para a glória dele. E ele espera que você busque a ele para que ele revele aquilo que ele quer revelar ao seu coração, aquilo que ele quer revelar. É interessante a gente abrir um paralelo aqui que não necessariamente sempre o Senhor vai nos gerar algo dos quais a gente sempre tem o talento, já tem uma predisposição natural para isso. Às vezes o Senhor vai nos capacitar e gerar esse talento em nós. Eu me recordo da passagem de Moisés,
quando Moisés é chamado por Deus para fazer o ministério, só que Moisés se nega porque ele tinha incapacidades, ele não se sentia capaz de fazer aquele ministério que Deus estava confiando a ele. Então, assim, a multigraça de Deus, a multiforme graça de Deus faz com que o Senhor capacite aqueles que não têm esses dons e talentos, que não seja algo tão intrínseco à sua natureza e identidade. Mas aí o Senhor transforma e aquilo passa a ser a sua natureza depois. É interessante a gente abrir esse paralelo aqui, porque não necessariamente o Senhor trabalha da mesma forma com cada um de nós. Às vezes, você tem um dom e talento que é predisposição da sua própria identidade quanto indivíduo e o Senhor usa isso para a glória dele, mas também é verdade que o Senhor pega aqueles que não têm essas capacidades, gera essas capacidades para que ele continue a depender de Deus e que essas capacidades geradas pelo próprio Deus faz com que ele use isso para a glória dele. Continuando aqui. Porém, os cristãos não devem acumular para si estes dons, e sim usá-los fielmente, como encarregados da graça de Deus. Então veja, os nossos dons e talentos, eles não servem necessariamente para a nossa própria glória ou para nosso próprio benefício. Os nossos dons e talentos servem para o outro. Nós devemos servir, assim como Jesus veio para servir. Nós, que somos cristãos, pequenos cristos, devemos seguir o nosso mestre. É isso que o Senhor deseja de nós, que possamos servi-lo em tempo integral. E servir o Senhor também é servir o outro, porque o Senhor veio para servir os seus. Se a gente lembrar, quando Jesus veio, ele veio ensinar os apóstolos e constantemente os apóstolos cometiam erros e o Senhor continuava a ensiná-los para que depois eles fossem e servissem outras pessoas. Foi assim com Pedro, foi assim com o apóstolo Paulo, posteriormente, depois que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e com todos os outros apóstolos que Jesus teve, que eles os ensinou, João, Tiago, Mateus, que eles fizessem todas as coisas para a glória de Deus, servindo aquelas pessoas que precisavam de serviço. O Senhor os capacitou para que alguns deles, que eram pescadores, virarem pescadores de homens. E essa é a beleza do Evangelho. Da mesma forma com que eu estou falando aqui com vocês sobre dons e talentos, quero te encorajar a você usar os seus dons e talentos para a glória de Deus, servindo as pessoas. Veja, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de falar. E isso é algo bem natural para minha vida. Sempre foi muito natural para minha vida. E esse vídeo aqui é uma forma de utilizar o dom e talento que Deus lapidou em mim com a dependência do Espírito para que eu possa ajudar você na sua caminhada de fé, ajudar uns aos outros, ajudar o corpo de Cristo com essa maravilha que é a internet, no sentido que a gente pode compartilhar o Evangelho de uma forma livre, que a gente pode alcançar muito mais pessoas para a glória de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar aqui o que você acha de tudo isso, dar a sua opinião aqui sobre esse verso que a gente leu na carta, né, de 1 Pedro. E é isso aí, se inscreve no canal, dá o like e tamo junto e valeu, até o próximo vídeo.